O medo não me ajude, me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei, não. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a tua história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Amém, irmãos? Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 39 diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Só esse versículo. Aleluia. Todos nós já ouvimos falar, dessa passagem que Jesus acalma a tempestade. Jesus passou o dia pregando, e Jesus pregando, ensinando, falando do reino do seu Pai. Jesus pregou, ensinou sobre a semente da mostarda. Jesus, ele falou sobre a parábola da cananeia. Ele falou também sobre o semeador. Mas Jesus passou o dia pregando, ensinando, e ali Jesus resolve ordenar aos seus discípulos, dizendo: passemos para outra margem. Ele disse: passemos para outra margem. Ali foi os discípulos, seus discípulos, entraram no barco juntamente com Jesus. Jesus tinha passado o dia trabalhando para o reino dos céus. E Jesus estava cansado, porque Jesus, ele estava na terra, ele estava 100% Deus e 100% homem. Jesus também se cansava. E Jesus, ordenando a seus discípulos: passemos para outra margem. Ali Jesus mandou passar outra margem, ali no mar da Galileia. O mar da Galileia, irmãos, ele tinha aproximadamente 21 quilômetros de largura e 13 quilômetros de direção, de comprimento. E ali Jesus estava dormindo, quando de repente uma grande tempestade começa a balançar o barco. Começa a água entrar no barco. Os discípulos se apavoraram. Os discípulos ficaram com medo. Os discípulos passaram o dia vendo Jesus ensinar, fazer o milagre, fazer milagre. Mas os discípulos questionaram a Jesus. Jesus estava dormindo, os discípulos ficaram com medo, foram chamar o mestre estava dormindo, e ali despertaram Jesus. Os discípulos perguntaram ao Senhor: não te preocupas, vamos perecer. O sinal que Jesus está no nosso barco não é sinal que nós não estamos isentos de tempestade, de luta, de tribulação. Jesus está no nosso barco. O segredo é Jesus estar
desabar. Porque tempestade sempre vai ter. Na nossa vida de cristão, sempre vai ter ventos e tempestades. A sua tempestade nesta noite, eu quero te dizer, não é para te matar, é para você ter experiência com o Senhor. Porque os discípulos conheciam Jesus, eles caminhavam com Jesus, comiam com Jesus, mas ele perguntou: quem é este? Mas quem é este que o vento e a tempestade obedecem? Este nome tem todo o poder no céu e na terra. Este nome é Jesus de Nazaré. Este nome é o grande eu sou. Este nome é que está aqui neste lugar nesta noite. Ele que te salva, ele que te cura, ele que te sustenta. Ele está no controle de tudo. O único que pode acalmar a tempestade é Jesus de Nazaré. Ele acalma a tempestade, ele permite a tempestade e ele também acalma. É o único. Porque você não sabe de onde vem o vento. Você sabe? Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Porque o vento, aleluia, só quem controla o vento é Jesus de Nazaré. E tem vento, irmãos, que é para botar tudo no seu devido lugar. Este vento aqui que Jesus permitiu para seus discípulos, ele permitiu para quê? Para os discípulos terem uma experiência maior com Jesus. Esse vento que você está passando, porque, irmãos, eu tenho toda certeza que quem tem algo maior de Deus, quem quer ter experiência com Deus, quem caminha com Deus, quem está na obra do Senhor, que quer ter mais experiência com Jesus, vai passar por vento e tempestade. Não se preocupe com o vento, porque o mesmo Jesus que ordenou o vento, permitiu o vento, é o mesmo Jesus que acalma. Ele dá ordem nesta noite ao teu respeito. Ele dá ordem ao vento. Ele dá ordem a teu respeito. Ele nesta noite está dando ordem. Eu não sei o que você quer ouvir nesta noite, mas a palavra do Senhor nesta noite é o quê? Ordem. Ele está dando ordem a teu respeito. Eu quero falar nesta noite em questão de ordem. Ordem de Deus, porque quando Ele ordena, tudo obedece. O mar obedece, o vento obedece, aleluia, o sol obedece, tudo obedece. Eu quero falar nesta noite obedecer quando Deus ordena. Eu quero falar nesta noite na ordem de Deus. Deus ordenou a Elias: vai para o Rio Querite, que eu já ordenei ao povo para te sustentar. Aí Elias estava em Israel, mas a ordem de Deus já tinha chegado em Querite. Aí Elias foi para Querite. Quando chegou lá, Deus deu outra ordem a Elias: vai para Serepta. Elias estava em Querite, mas a ordem já tinha chegado em Serepta. Eu quero dizer nesta noite que você está aqui, mas a ordem de Deus já chegou na tua casa, na tua família, na tua parentela, porque quando Ele ordena, tudo obedece. Ele ordenou a quem? Aos discípulos: passai por outra margem. Ele ordenou, mas os discípulos não estavam sozinhos. Eu quero te dizer nesta noite: quando Deus ordena, tudo obedece. E outro dia eu fui perguntar a Jesus sobre uma ordem que Ele tinha dado aqui na Bíblia. Ele deu uma ordem ali a Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Será que Ele não tem poder para dar ordem a teu respeito nesta noite e tudo, aleluia, e tudo se concretizar? Ele ordena e tudo obedece. E eu perguntei a Jesus: mas Jesus, como foi que Lázaro
porque Jesus deu uma ordem a Lázaro. E Lázaro veio, mas Lázaro veio todo enfaixado. E eu conto, irmão, essa experiência, porque eu vivi, eu escutei o Senhor falar. E quando nós escutamos o Senhor falar, irmãos, é coisa maravilhosa. E eu perguntei, mas Jesus, como foi que Lázaro veio todo enfaixado, as pernas enfaixadas, braço enfaixado, cabeça enfaixada, e como Lázaro veio? Aí Jesus, irmão, falou aqui no meu ouvido: quem sou eu na face da terra? Ele disse assim: eu ordenei e Lázaro veio. Porque quando eu ordeno, tudo obedece. Eu amo pregar a ordem de Deus. Porque a ordem de Deus, sabe o que é? É obediência. Quando ele dá ordem, ele só dá ordem quando você está na obediência. Ele só dá ordem, aleluia, quando você está na posição. Ele só dá ordem quando ele olha lá no céu, vê você passando no vento, na tempestade, e você não nega o nome dele. Ele dá ordem nesta noite. Ele tem contemplado, ele tem visto a tua situação. Eu sei que nesta noite você não queria ouvir esta palavra em vento, porque quando nós falamos em vento, nós tememos, nós ficamos com medo. Eu sou uma delas. Porque quando Jesus usa alguém dizer, eu vejo o vento, irmãos, nós trememos na base. Porque sabemos que vamos passar adversidades. Sabemos que vamos chorar. Mas quando Deus diz que vai ter vento e tempestade, não se preocupem. Sabe por quê? Porque é para você ter uma experiência maior com Deus. Não é por acaso, não é para te matar, é para te fortalecer. Tem pessoas nesta noite aqui, aleluia, que está passando por vento, tempestade. Aí Jesus está chegando nesta noite, está dando ordem, acalma de vento, aquieta de mar. É o teu Deus que manda. Porque, irmãos, tem dia e olha para o vento começar. Porque se você ler no início do capítulo 35, começa dizendo, e naquele dia já sendo tarde. Que dia era este? Irmãos, um dia como outro qualquer. Um dia como nós estamos fazendo nossos afazeres, normal, mas de repente surge um problema, surge um vento. Foi assim que a Bíblia está dizendo. E naquele dia, que dia era esse? A Bíblia não explica que dia era esse. Mas naquele dia já sendo tarde. Aí Jesus, passemos por outra margem. Deu ordem aos seus discípulos. Passei por outra margem. Jesus dá ordem. Passemos. Você não vai passar só. Você não está sozinho. A Bíblia nos diz que Ele pega pela nossa mão direita. A Bíblia diz que não temas. Eu sou contigo. Não te assombre. Sabe por quê? Porque Ele está contigo. Ele está contigo, irmãos. O medo é normal do ser humano. Porque os discípulos, estando com Jesus, teve medo. E por que eu e você não tem medo? Tem medo, sim. Nós temos medo do desconhecido. Nós temos medo daquilo que nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o Senhor nesta noite fala para mim e para você: não temas, eu estou no controle do teu barco. O vento pode estar soprando para lá e para cá, porque muitas vezes quando o vento sopra, nós pensamos que vamos morrer. Eu costumo dizer, irmão, para uma grande vitória chegar, para nós termos experiência com Deus, temos processo. E eu quero dizer nesta noite, em vento, quando a gente fala em vento, a gente já pensa em processo. Não é assim? Todos nós
Deus fazer uma promessa para a tua vida? Está tudo bem, um dia normal, como outro normal, tudo bem, mas deixa Deus se revelar na tua vida para tu ver. Aí o vento começa a soprar. Eu provo isso na Bíblia, processo e promessa. Como, irmã Cláudia? Eu vou lhe dizer. Quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, veio uma mulher e disse assim: eis aí meu filho amado. Jesus foi para onde? Para o deserto. E muitas vezes nós vamos para o deserto devido à promessa que nós temos, que nós carregamos. E a promessa é casada com o processo. O processo ninguém quer. Ninguém quer não. Porque eu era a primeira a dizer que eu não queria. Deus, ele só se revela inicialmente na promessa. Não é assim? É. Ele faz uma grande promessa. Mas ele não faz imediatamente. Aleluia. Ele não conta o processo que você vai passar. Vai? Diz? Não diz. Porque eu era a primeira a dizer quero não, Jesus. Porque o processo você chora, no processo você pisa em espinhos, no processo você é perseguido, no processo você é caluniado, no processo você não é entendido, no processo você chora. Mas eu quero te dizer que você, aleluia, vai receber a promessa se você suportar o processo. Porque a promessa é maior do que o processo. Aí quando você recebe a promessa, às vezes a gente nem lembra mais do vento, do processo que passamos. Não é assim? A Bíblia nos diz, lá em 1 Samuel 7, que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, a gente muitas vezes parece que a gente tem amnésia. A gente passa um vento até nem tão grande. Aí hoje, vamos dizer, passou um vento hoje, Jesus permite até algo menor, mais uma prova menor. Aí muitas vezes a gente esquece que nós já passamos alguma diversidade maior e estamos aqui. A Bíblia diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Se até aqui Ele nos ajudou, Ele vai continuar ajudando. Ele te ajuda no meio da tempestade, no meio do vento, nas adversidades. Ele é contigo. Não te preocupa, você vai vencer essa batalha. Não te preocupa, essa enfermidade não é para te matar. Não te preocupa, Jesus vai salvar o teu marido. Não te preocupa, Ele vai fazer um sobrenatural. Porque só quem pode fazer o sobrenatural acalmar a tempestade é Jesus. E hoje, nesta noite, Ele está acalmando tempestade na vida de crente aqui neste lugar. Você crê? Porque, irmãos, muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor e espera uma mensagem diferente. Mas essa mensagem aqui foi o próprio Jesus que colocou em meu coração. Porque eu passei hoje um dia guerreando, irmãos. Eu queria trazer outra palavra, mas o Senhor disse: não é essa. Porque eu estudei outra palavra, estudei. Aí Jesus disse: não é essa que eu quero falar com a minha igreja. Eu disse: então, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque se o Senhor estiver falando com uma pessoa que eu estou satisfeita. Porque não sou eu que falo, mas é Cristo que habita em mim. É o Senhor que fala. Porque quando nós dizemos assim: Senhor, eu estou à tua disposição, aí o vento sopra. Você já disse isso nesta noite? Senhor, eu estou à tua disposição. Senhor, estou para obedecer a tua ordem. Irmãos, nós choramos. Aleluia. Nós passamos no processo. Nós passamos no vento. E os discípulos, ele questionou, irmãos: quem é este? Mesmo vendo os milagres
fazer. Aí os discípulos, que é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu quero te dizer nesta noite que muitas pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes não entendem como Jesus vai fazer na nossa vida. Os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas ele ainda não tinha uma experiência maior com Jesus. E Jesus permitiu esse vento para eles saberem que Ele pode todas as coisas. Muitas vezes limitamos o nosso Deus. Muitas vezes pensamos que Jesus vai até ali só. Mas eu quero te dizer que nós servimos ao Deus do impossível. Um Deus que tudo pode. Um Deus que tudo executa. O teu problema, a tua situação é pequena diante de um Deus tão grande. Servimos um Deus grande e poderoso. Nesta noite, eu quero te dizer, se acalma, porque tem momento que Jesus manda nós nos acalmar no meio da tempestade. É tão difícil, né? Nós queremos agir, nós queremos resolver com nossas próprias mãos, mas a ordem de Deus nesta noite é para você se aquietar, se acalmar, porque quando Deus ordenou o mar ficou, aleluia, uma grande abundância. Às vezes nós queremos resolver a situação do nosso jeito, da nossa maneira. O vento está soprando, nós queremos ir lá, muitas vezes, tomar satisfação. Se alguém comentou, falou algo, queremos ir lá tomar satisfação. Muitas vezes queremos que Jesus reaja logo, faça logo. E muitas vezes Jesus manda você se acalmar do mesmo jeito que mandou este mar se acalmar. Aí Jesus manda o mar se acalmar e ficou uma grande bonança. O Senhor vai resolver a tua situação e tudo vai ficar bonança. Só vai ficar bonança depois que Ele deu a ordem. Se Ele ainda não chegou na tua vida para dar ordem, aguarde que vai chegar. Mas nesta noite, é noite que Jesus chega aqui no sítio Javé, no Zé Velho, e está dando ordem a teu respeito. Ele está dando ordem. Aleluia. Glória a Deus. E ele disse, Jesus, homens de pouca fé. Às vezes, irmãos, a nossa fé diminui. Diminui, somos irmãos, somos carnes. Muitas vezes diminuímos mesmo. Diante da adversidade, muitas vezes a nossa fé vai lá embaixo. Mas o Senhor, Ele sabe, a minha fé é a tua fé. Mas a Bíblia também diz, se creres verás a glória de Deus. A Bíblia também diz que a fé é aquilo que nós não estamos vendo no momento, mas sabemos que vai acontecer. A fé é o que você vê o vento soprar de um lado e de outro e saber que Jesus vai chegar na hora certa. Você nesta noite está dizendo, pode até estar pensando, meu filho não está servindo ao Senhor, o meu marido está nas drogas, a minha filha está na prostituição, mas eu quero te dizer nesta noite, é só por enquanto. Você está aqui, está no barco, e quando você está no barco, aleluia, aguarde então somente a ordem do mestre, porque você nesta noite está despertando Jesus. Se o vento está soprando, então desperte o mestre. Desperta o mestre, porque quando você desperta o mestre, ele se levanta, e quando ele se levanta é para agir, quando ele se levanta é para fazer. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A irmã que veio com Gimara, que eu esqueci o nome dela, a de blusa de bolinha, que eu esqueci agora.
Virgínia, nossa irmã Virgínia. Eu estava aqui o tempo todo que Jesus disse assim, que Ele está acalmando a tempestade na tua vida. Eu via um martelo batendo, porque tu tem passado um grande vento. E Jesus te diz nesta noite, Ele se levantou e deu ordem a teu respeito. Aguarde uma surpresa da parte do Senhor, porque Ele disse até aqui. Ele disse só foi até aqui. O vento foi só até aqui. Ele ordenou a teu respeito. Receba da parte do Senhor. Porque quando Jesus ordena, quando Jesus disse para fazer, Ele faz. Jesus, quando eu sentei ali, tu me chamou, sentei ali, eu via tu fazendo uma prova. Eu via uma folha assim, tu escrevendo, fazendo uma prova. Eu não sei que prova é essa, mas vai chegar. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Era uma folha, você escreveu assim, umas perguntas. Vai chegar. E Deus está no controle. Deus está no controle. Ele disse que não perdeu o controle da tua vida, porque Ele tem contemplado, Ele tem visto. Tu disseste por esses dias, mas Senhor, nunca mais o Senhor se revelou para mim, nunca mais o Senhor falou comigo. Aí Jesus te diz nesta noite, aleluia, sou eu contigo, vou eu fazer algo maior. Eu tenho trabalhado, eu tenho feito. Eu fechei a porta, mas eu também abro. Eu sou um Deus que abre porta e fecha porta. Mas nesta noite eu te digo, o milagre é dentro da porta fechada. Porque Ele é Deus que opera, que faz milagre ainda na terra. Porque tu vai ficar como os que sonham. Tem algo que tu pediu ao Senhor, que só você e Deus, o teu coração almeja. Mas Jesus te diz assim nesta noite, estou eu assinando e carimbando, receba da parte do Senhor. Porque quando Ele ordena, está ordenado. Jesus tem feito algo grandioso aqui nessa igreja. Tem feito algo grandioso. E Jesus vai fazer mais. Eu vi uma corrente grande assim, ó, se quebrando no meio dessa igreja. Se está orando, ora mais. Se está buscando, ora, busca mais. Porque o Senhor vai fazer algo maravilhoso aqui nesse lugar. Vai ter abundância de salvação aqui neste lugar. Eu estou falando com convicção, porque foi o Senhor que mostrou. Correntes sendo quebradas. Tem pessoas aqui neste lugar que vai fazer convite. Naturalmente assim vai vir muita gente. Viu, irmã do Senhor de oração? Amém. Vocês têm pagado o preço alto, mas o Senhor tem contemplado o choro. A irmã que lhe prega, eu preciso o nome dela. Irmã Vilma, as suas lágrimas não estão caindo no chão. Jesus, aleluia, deu um grande livramento dos teus por esses dias. E tu tem se preocupado com algo que está acontecendo. E o Senhor diz nesta noite, aleluia, não temas, continua orando. Eu estou contemplando, eu vou fazer algo, aleluia, no de repente, porque, aleluia, eu honrei a tua fé, eu contemplei a tua oração, porque quando estudava de joelho dobrado de dentro da tua casa, tu dissesse assim, eu não aceito Jesus perder para Satanás. Aí Jesus contemplou aquela palavra e te disse
isso. Mas eu quero te dizer que só recebe vitória quem reage, quem desperta o mestre. E todos nós aqui estamos despertando o mestre. Estamos despertando o mestre. Quando nós viemos para a casa do Senhor, orar, dizendo assim: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Senhor, eu não tenho, mas tu tens. Senhor, eu não faço, mas tu faz. Acalma a tempestade. E ela calma. Porque nós servimos um Deus vivo. Um Deus que nós podemos despertar Ele a qualquer momento. Não precisa de WhatsApp, não precisa de Facebook, não precisa de Instagram. Sabe o teu segredo, a ligação? É isso aqui, ó. Você dobra o seu joelho, você diz: Senhor, eu estou, aleluia, na tua disposição. Estou sofrendo, estou chorando, mas o Senhor é comigo e Ele faz. A ligação é direta. É só despertar. É só um tempinho, é só uma questão de tempo. O vento não é para sempre, não. O vento é só passageiro. A gente não sabe de onde o vento vem, mas também não sabe onde ele vai. Mas é bem rápido. Mas tem vento que tememos, ficamos com medo. Porque às vezes vem um redemoinho grande. Não sei se alguém aqui já contemplou um forte vento. E eu estava vendo as redes sociais e eu vi um grande vento fora do Brasil. E eu dizia: mas Senhor, que tanto sinal é esse? Porque eu vi um vento que filmaram e levou todas as casas. Às vezes nós passamos esses ventos, mas não fisicamente, mas espiritualmente. Porque esse vento aqui foi permissão de Deus. Para quê? Para que os discípulos tivessem uma experiência com Jesus. Mas tem vento que é para nos afrontar. Por quê? Porque muitas vezes o vento, o inimigo usa, aleluia, usa as adversidades para quê? Para nos deixar com medo, para não progredir, para estacionar, para ficar quietinho, para não avançar. Mas eu quero dizer nesta noite, aleluia, o vento que Jesus ordena nesta noite, está ordenado, está feito, está consumado nesta noite. Está feito. Está feito. A nossa irmã, Lucicléia, né? Isso, Lucicléia, eu lembrei. Lucicléia, Lucélia. Irmã de Lucicléia. Eu confundo. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. Eu via o Senhor entrando com providência na tua vida financeira. Jesus manda te dizer: Ele vai chegar com uma prosperidade. Isso, irmã, não é só prosperidade financeira, não. Uma das, em todas as áreas. Ele manda te dizer que está derramando sobre a tua vida espiritual unção, ousadia. Ele está derramando sobre a tua vida, aleluia, discernimento. Tu tem pedido, Senhor, me dá discernimento para eu não me enganar. Tu dissesse isso, que já você me disse. E Jesus nesta noite está te entregando em tuas mãos. E tu disseste: Senhor, usa ela para falar comigo em teu pensamento. E Jesus está te dizendo nesta noite que vai fazer além do que tu pede, que tu imagina. Se prepara para uma grande obra que o Senhor, aleluia, vai colocar em tuas mãos. Te prepara, porque vai ser algo grande. O inimigo assim, ó, tem ficado furioso. O inimigo assim, ó, tem lançado seda de um lado e de outro. Aí tu disseste: vem de onde mais ainda, Jesus? Aí Jesus disse: eu estou contigo. Eu segurei pela tua mão direita. Não te preocupas, porque eu
o Senhor te dando um grande livramento. Livramento de moto, viu? E Jesus, nesta noite, te deu um grande livramento. Tu vinha na pista. Tu vinha na pista e tu não tinha visto. Era um cavalo que estava no meio da pista. E Jesus te deu um grande livramento. Porque esse cavalo vinha de repente assim, ó. Ia ser um acidente. Mas o Senhor chegou e te deu livramento. Tu vieste nesta noite porque o Senhor queria falar contigo. Neste lugar, o Senhor queria falar contigo. E te diz assim nesta noite: vou eu colocar tudo no seu devido lugar. Porque o vento tem soprado. O vento soprou. Parecia que ia derrubar tudo, acabar com tudo. Mas Jesus disse: eu cheguei na causa. Eu cheguei, aleluia, e vou resolver. Aguarde então somente. Irmão, já passou da hora. Glória a Deus. Então, irmãos, nesta noite, não se preocupe com as tempestades. Eu sei que nós ficamos com medo. Mas a tempestade é sinal que Jesus está no seu lar. E nesta noite, é noite de ordem de Deus. Saia daqui com convicção que Jesus deu ordem a teu respeito. O teu problema, a tua causa é pequena diante de um Deus tão grande que nós servimos. E Ele tem dado ordem a teu respeito nesta noite. Hoje é noite de cura, noite de libertação, noite de milagre, noite de ordem de Deus. Porque quando Ele ordena, está feito. O irmão que entrou dizendo que passou a semana em feira. Jesus é saúde. Jesus é saúde para os teus ossos. Jesus é saúde para o teu sangue. Porque nossa palavra tem poder. Se você entrou por essas portas em feira, seja curado em nome de Jesus. Se você entrou por essas portas precisando de uma salvação pelos teus, receba a salvação. Se você necessita de uma libertação para você, para alguém da sua casa, receba a libertação nesta noite. Porque eu sou boca de Deus, você é boca de Deus nesta noite. Receba cura, receba salvação, receba milagre, receba providência da parte do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus continue usando a irmã Claudinha para a honra do Senhor Jesus. Agradecer a ela pelo convite, a irmã Gilmara, por sempre nos atender. E todos os visitantes, todos os irmãos, que Deus abençoe cada um. A irmã volte sempre para o ano. Né? Eu creio que em breve Deus vai providenciar a sua volta, nos livre, a irmã Luana para o Senhor Celeste. É tudo no tempo de Deus, né? Mas Deus já está trabalhando. Deus abençoe a todos. Eu peço ao pastor que ore pelo conjunto do Sul de Vida, peço perdão. O tempo é muito corrido e não deu tempo, né, irmã Vilma? Mas enfim, nosso pastor vai estar orando. Deus abençoe. Pastor, também eu peço a oração pela minha irmã Cida, peço à igreja que ore por ela. O inimigo está oprimindo a vida dela, mas eu creio que vai cair por terra para a honra e glória do Senhor Jesus. Então peço a oração que as irmãs botem nas suas orações. Tá certo? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, dê uma semana abençoada. Já tivemos escuta abençoada com Claudinha. Que Deus continue te usando. Todo o corpo de obreiro. E agradeço, justifica a falta do irmão Junildo, do companheiro dos levitas, que a irmã Aline, meu bebezinho, ele está cuidando dela, não pôde estar presente hoje. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Agradecer por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. E que Deus nos abençoe em uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Quantos receberam do Senhor nesta noite? Glória a Deus. Eu estou saindo aqui em posse de vitória. Você também está em posse de vitória. Que Deus te abençoe.
Aleluia. Porque, irmãos, o que a nossa irmã falou aqui é para quem crê. Quem crê recebe, quem não crê volta vazio, né? Volta para casa vazio, murmurando, né? Mas aquela irmã gritou, mas aquela irmã fez, mas a irmã veio na direção do Espírito Santo, falou aquilo que Deus mandou. Amém? Que Deus continue abençoando a irmã Claudinha, Deus abençoe a cantora Gilmara, né? De uma forma especial, as irmãs que vieram com ela, que é o cantor Gilmara, o nosso irmão Israel é cantor também, viu? É porque o tempo é curto. Não. Mas Israel é uma bênção também, viu? Deus abençoe o Israel, quando puder trazer ele, pode trazer que é uma bênção também, viu? Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Deus abençoe o irmão Diogo, está ali, né? Um amigo, um homem de Deus, que Deus continue te abençoando e te usando na terra, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a Luana, né? Nosso irmão ali, o Hernandes, né? Hernandes. Eu tenho para mim que eu já conheci de algum canto, mas né, às vezes eu faço trabalho, algumas coisas assim, eu não sei de onde, mas Deus ele sabe, amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. E para nós vai ser um prazer se vocês puderem e quiserem estar congregando conosco, amém? Também a família do nosso irmão Ronaldo está conosco, né? O evangelista Ronaldo e a sua esposa, a sua filha, que também são eventos do seu filho, e Deus continue abençoando a vida de vocês, amém? Fortemente na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, irmãos, agradecer a Deus. Irmãos, eu quero, antes de encerrar, eu quero dar um aviso. Quem não tomou ceia nesse mês? Não tomou, pronto. Então quem não tomou, irmãos, os irmãos que não vieram na terça-feira, após o culto, vocês vão se dirigir ao lado, aqui na salinha das crianças, tá? Ou seja, no anexo ao lado, certo? Nosso irmão presidente Zé, ele vai estar ministrando a ceia para vocês, amém? Aqueles que não puderam vir por algum motivo, né? E de certa forma, nós estaremos fazendo também essa parte, né? Pois foi uma bênção essa terça-feira, mas faltou bastante gente e a gente não quer deixar vocês se ceiar, amém? Então, se programa, ao término do culto, vocês se dirigem à salinha ao lado. Nosso irmão Zailton, ele vai ser, né, objetivo, vai ministrar a ceia ali para vocês e vocês vão para o lado de vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acredito que tem um aviso do ponto de casamento. Meus irmãos, mais uma vez saúdo a todos com a paz do Senhor. Querido, dia 28 de junho acontecerá um encontro de casal aqui na nossa área 2, sobre a nossa organização dos nossos coordenadores de área, nosso evangelista Ademir, junto com o seu adjunto, nosso presbítero Wellington. Ambos, com toda a equipe, está organizando com os irmãos de nossa igreja, a Assembleia de Deus dos Vales e demais congregações da área 2, esse grande encontro. Amém, meus irmãos? Tem alguns irmãos que já pagaram, outros que ainda faltam pagar, outros que ainda deixaram para pagar no dia 5, mas nos procurem, que não temos fichas cadastradas para os irmãos se cadastrar. Será uma bênção esse encontro e contamos com nossos irmãos de nossa congregação. No mesmo que seja, o nosso Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus no Brasil traz aos obreiros da Casa do Senhor, em especial aqueles que ainda não se inscreveram, para adquirir o seu livro, o nosso curso de obreiro. Amém? A Santa Débora, assim, traz aos irmãos obreiros da Casa dos Senhor, oficiais da Casa do Senhor, essa importância. Dia 26 de julho acontecerá esse curso mais que especial ali na sede, ministrado assim pelos irmãos capacitados e qualificados a todos nós. Então, os irmãos que têm, porventura, o desejo de fazer esse curso, procurem ao término do culto. Eu passarei a vocês as informações. Lembrando que esse trabalho aqui é específico só para os oficiais da Casa do Senhor. Amém? Os irmãos que pretendem descer as águas e não se inscreveram, procurem após o culto. Os irmãos que fazem parte dos conjuntos, seja dos jovens, seja das irmãs, seja do conjunto de varões, e porventura ainda não faz parte do rol de membro de nossa convenção CGADB,
procure, precisa se cadastrar, precisa se emergir as águas batismais. Amém, meus irmãos? Se porventura tem irmãos de outra congregação, de outra denominação, que não seja a nossa conversão, precisa também descer as águas para ter o reconhecimento no conjunto ministerial e ter também o reconhecimento de nossa CGADB. Amém, meus irmãos? Então procure-me para que nós possamos dar os trâmites legais e os irmãos assim possam adquirir as suas inscrições, tanto as fichas cadastrais, como também as fichas para os irmãos que irão participar do encontro de casal em breve. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Amém, irmão? Deus abençoe. Amém. Domingo que vem, irmãos, é culto da família, certo? Seria culto de missões, mas o nosso irmão dela tem um compromisso, foi trocado. Foi o domingo. Domingo agora que vem é família e no outro domingo será a missão. Amém? Louvado seja o Senhor. Quinta-feira é o culto das irmãs, tá certo? Quarta-feira tem o Vale de Jaboque, no nome de Jesus. Tem um ciclo de oração à tarde. Tem as orações durante a sexta, o sábado. Continue na programação. Sim, setorial dia 31, não é isso? Amém. Então, irmãos, dia 31, sábado, será o nosso culto setorial ali na Fazenda Velha, tá certo? Os irmãos que desejarem aí, amém, vocês vão, vai ser bênção. A gente estou vendo aqui com a Ademir para a gente colocar o ônibus, né? Porque para a gente levar os jovens, levar o pessoal, tudo quem quiser ir, para a gente botar aquela igrejinha lá na Fazenda Velha, igual a gente lotou aqui no dia do culto setorial. Amém? Então é um culto nosso. Irmãos, é lá na Fazenda Velha. Não, mas é um culto nosso. Setorial. Amém? Do setor da área 2. Então, que os irmãos se programem para a gente estar lá louvando a Deus. É uma bênção, vai ser bênção no céu. Vai ser o nosso Rogério Trigueiro que vai estar pregando ali. É uma bênção, pastor abençoado. Né? E a programação está uma bênção. Amém? Então, os irmãos não se marque alguma coisa, irmãos. Vá, porque vai ser coisa bênção do céu. Amém? O encontro de casais, irmãos, também eu quero frisar para vocês que o encontro de casais será uma bênção, será lá nos Ferrares. Terá um jantar abençoado, a gente está pagando o buffet, né? A gente vai ser uma palestra abençoada, né? Será 12 palestrantes, né? E Deus vai falar profundamente com os casais, né? Inicialmente a gente está fazendo apenas para casais. A gente não vai botar nem pessoas que são noivos, nem namorados. Será só apenas o casal, tá certo? Por quê? Porque terá algo que irá palestrar ao respeito do nosso convívio, né? Às vezes é bom a gente ter isso aí, irmãos, na nossa vida. Às vezes a gente precisa dessa palavra de ânimo. Não é a palavra de a gente estar lá levar uma lapada, não. É uma palavra da gente ir e sair lá edificados. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Será uma bênção, né? O tema do encontro de casais, eu acho bem interessante, não é? Amor à primeira, à segunda e à terceira vista. Olha só. Esse é o tema do nosso encontro de casais, certo? Então as pessoas que não têm, talvez você não tenha condição, ou talvez você é de outra, amém? Talvez você de outra congregação queira participar, pega aí também, pode registrar, pode fazer a ficha, tá certo? E às vezes tem algumas pessoas que não têm a condição de participar, então nos procure que a gente vai orar para Deus mandar o recurso, amém? E vai todo mundo participar em nome de Jesus. Eu queria levar todos os casais aqui, mas nem sempre é da forma que a gente quer, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque às vezes eu quero, mas às vezes aquela pessoa não quer. Aí a gente respeita, né? Respeita. Amém. É para Maria José, o bolo é lá, né? Ô glória. O nome dela está dizendo aqui. Amém. Glória a Deus. Manchete Mariana. Olha, vai para conversa no final. Glória a Deus. Irmã Maria, né? Maria José amanhã vai estar completando o ano. Amém? Quantos querem, aliás, parabenizar nosso irmão? Se é verdade, diga amém. Amém. Que Deus abençoe, irmã Maria. Amém? A irmãzinha hoje é a irmã
Ana Carolina, né, que está hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se ela vir para cá, chama ela para a gente orar por ela aqui, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé, irmão. Já vamos orar pelo conjunto também, como o Naldo pediu. Sim, pela irmã Cida também, né? Irmã Cida é a irmã do monólogos, ela está depressiva, não é isso? Está depressiva e a situação bem complicada. Então, os irmãos olhem que depressão é complicado, irmãos, né? E tem também a saúde da mãe do nosso monólogo, por isso que às vezes ele tem se ausentado um pouco devido a ele estar cuidando, amém? Mas Deus está na causa, Deus está no controle. Quero convidar o evangelista Ronaldo, ele vai estar